No programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. No dia 20 de agosto, foi realizada uma cerimônia de comemoração de R$1 bilhão emprestado pelo Banco do Povo Paulista. Nossa equipe participou do evento e trouxe mais novidades. No quadro Pequena Notável, conheça uma pequena empresa de São Paulo que desenvolveu uma máquina compacta para fazer pizza com baixo investimento e rápido retorno financeiro. O SIMP foi convidado pela Delegacia Especial da Receita Federal de Administração Tributária de São Paulo a participar da cerimônia de entrega de certificados de participação no Programa de Imposto de Renda Pessoa Física. Acompanhe mais detalhes em instantes. Muito se diz sobre responsabilidade tributária e suas peculiaridades, mas você conhece o seu significado? Saiba mais com o Dr. José Antenor Nogueira da Rocha. E ainda, confira a entrevista com o deputado federal Arnaldo Jardim. Quando diante de dois produtos, um nacional e outro importado, você prefere o importado. Desculpe, mas você fez um mau negócio. Primeiro, porque o nível técnico do Brasil está no mesmo nível dos produtos internacionais, às vezes melhor. Depois, porque quando deixa de comprar um produto feito em nosso país, você diminui nosso mercado interno. Resultado, menos empregos, menos oportunidades de trabalho. Prefira sempre produtos fabricados no Brasil. Uma campanha do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Apoie você também. Dicas rápidas para aumentar sua cartela de clientes. Ofereça algo a mais. Se o seu diferencial for só o preço, alguém poderá fazer mais barato amanhã e você acabará perdendo o espaço. É preciso ser diferente. Você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-los se forem 10, 12, mas não conseguirá quebrá-los se eles forem um feixe. O SIMP foi criado para defender as micro e pequenas indústrias. Luta por elas há 24 anos. SIMP, 24 anos de união, trabalho e conquistas. No dia 20 de agosto, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, participou da cerimônia de comemoração de R$1 bilhão emprestados pelo Banco do Povo Paulista. Nós estamos oferecendo crédito a 0,5%. Era 1, Serra baixou para 0,7, eu baixei para 0,5. Para renda, para as pessoas montarem o seu negócio, para ter capital de giro, para comprar equipamento, para ter renda. O microcrédito é uma coisa milagrosa. Faz o que todo mundo pensa que é impossível. As pessoas aprenderem a usar o crédito, e isso é muito importante, e as pessoas que não têm acesso a outras modalidades corretas de crédito, terem acesso e poderem, usando o crédito, crescerem, se desenvolverem e serem, enfim, alguém na sociedade paulista. O presidente do SIMP, Joseph Cury, assinou um protocolo de intenções com o governo para dar incentivo às micro e pequenas empresas. O Banco do Povo é um programa de microcrédito produtivo do governo de São Paulo, que já beneficiou mais de 282 mil microempresários do estado. Você sabia que o Dia do Soldado é comemorado no dia 25 de agosto? A data, que tem por objetivo homenagear o trabalho dos membros do Exército Brasileiro, foi instituída em homenagem a Luiz Alves de Lima e Silva, patrono do Exército Brasileiro, nascido em 25 de agosto de 1803. Essa, você sabia? Reza a lenda que a Itália é o país da pizza, mas na verdade a cidade apaixonada pelo prato é São Paulo. Pensando nisso, este pequeno empresário desenvolveu uma máquina portátil, leve e econômica de produzir pizzas.
tive a ideia de fazer uma coisa que não poluísse o ambiente e que tivesse o mesmo resultado com a mesma, digamos, a mesma técnica que se tem num forno a lenha. Ou seja, o calor bem forte por cima e uma base aquecida para assar a massa. O sabor é exatamente o mesmo, porque utilizamos a mesma técnica, não há diferença. O que não existe, na verdade, com relação à pizza do forno a lenha é só o cheiro da lenha. De resto, é a mesma coisa. Como a gente sempre tem uma dificuldade de mão de obra, eu procurei uma empresa, uma metalúrgica que trabalhasse já com alumínio e procurei um molde que fosse adequado ao meu invento, né? E eles fazem todo o processo para mim, me dão o forno praticamente todo pronto e apenas eu tenho o trabalho aqui de montar os queimadores, testá-los e embalar. O investimento é baixo, com rápido retorno para o empreendedor e é uma oportunidade de obter uma renda extra. Foi para mim um orgulho muito grande de ter podido dar a oportunidade de muitas pessoas começarem a trabalhar, iniciarem um negócio com o meu invento de uma forma que ele tem um custo extremamente barato em relação ao que existe no mercado, e as pessoas estão ganhando dinheiro, estão trabalhando, e eu fico muito satisfeito de ver essas pessoas que estavam procurando uma oportunidade e acharam no meu forno essa oportunidade. Mangiamo? Entre as diversas responsabilidades dos sócios em uma empresa, a mais preocupante é a responsabilidade tributária. Quem é o contribuinte principal de uma obrigação tributária? No caso de uma empresa, ela é a contribuinte, ela é a que mantém relação com o fisco, ela é que deve pagar pelas dívidas tributárias. A partir do momento que ela não tenha mais condições de pagar esses valores, esses tributos, é direcionado para os sócios. De que forma? Existe a desconsideração da personalidade jurídica, caso haja algum dolo com relação a essa questão, e existe também outras situações. Uma delas pode ser a dissolução irregular da empresa, que também direciona diretamente aos sócios. Qual deve ser a responsabilidade dos seus sucessores? A empresa que adquire uma empresa que tenha débito com o fisco, ela automaticamente se torna sucessora. Ela vai pagar pelos tributos da empresa fundida ou adquirida, ou na questão de uma incorporação da incorporada. Isso é bastante claro, inclusive é bem pacificado, sedimentado nos tribunais com relação a essa questão. O que difere a responsabilidade dos sucessores da responsabilidade de terceiros? Podem ser também não somente os sócios, os responsáveis tributários, ou até cobrados por uma situação incorreta, ou uma situação ilícita praticada. Por exemplo, uma escrituração incorreta, por exemplo, quem praticou pode ter sido um preposto ou um empregado. Qual será a responsabilidade por infrações? O artigo 137 do Código Tributário Nacional, ele trata exatamente disso. Não somente de não ter pago o tributo, mas também da intenção do agente de fazer isso, de não pagar deliberadamente. Ou ele escriturou de forma errada, ou ele informou ao fisco de forma errada, ou ele fraudou algum documento fiscal, enfim, ou ele comprou uma nota, como normalmente o fisco costuma usar o nome nota inidônea de empresas que não existem, notas fantasmas. Então, existe a questão tributária de cobrança e existe a questão do crime tributário. Quem é o responsável pelo crime tributário? Quem praticou o ato. Se foi o sócio que determinou, se foi alguém que executou, isso vai ser apurado e essa pessoa responde. A empresa responde pelo débito, caso não tenha como pagar o sócio ou os envolvidos nessa questão, e criminalmente quem praticou o ato diretamente. No próximo programa, nós retornaremos para falar sobre a denúncia espontânea da responsabilidade tributária. Sua empresa precisa de um plano de saúde?
Então sua empresa precisa da DocX Corretora. Somos especializados em cuidar da saúde de seus colaboradores. Oferecemos uma consultoria especializada em gestão de saúde para quem busca o que há de melhor. Com uma equipe altamente qualificada, a DocX busca soluções sob medida para as suas necessidades. Entre em contato e conheça um pouco mais sobre a DocX Corretora. O SIMP foi convidado pela Delegacia Especial da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo a participar da cerimônia de entrega de certificados de participação no Programa de Imposto de Renda de Pessoa Física. Os alunos participam desse evento já há muito tempo, já faz quase 10 anos que existe essa parceria, onde eles ajudam as pessoas que não têm condições de fazer a declaração de imposto de renda no computador, né? E aí eles auxiliam principalmente essas pessoas com maior dificuldade de fazer essa declaração, já que a Receita não pode fazer por eles, né? Os certificados foram dados para os estudantes da Universidade Mackenzie, da FECAP e da Universidade São Judas. Eu também assisto A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Arnaldo Jardim, que é o presidente da Frente Parlamentar da Infraestrutura. É um prazer tê-lo conosco. Estou muito alegre por estar aqui, Cury, e quero lhe cumprimentar por esse espaço formidável, referência das pessoas que têm um compromisso com a micro, pequena empresa, mas referência de todos que pensam o país. Parabéns por essa abrangência que você tem aqui no programa. Muito obrigado. O senhor tem feito um trabalho nessa comissão, primeiro de organizar uma comissão, né, em uma frente parlamentar, e discutir vários assuntos, e um deles é a famosa PPP, Parceria Público-Privada. Como é que está andando isso? É viável? Qual é a sua visão? Primeiro, me permita fazer uma introdução muito ligeira. Claro. E vai muito de acordo com o espírito que você tem aqui. Claro. Nós, alguns deputados, senadores, que eu tenho a responsabilidade de coordená-los nessa frente, presidente que sou, por exemplo, um dos vice-presidentes é o senador Delcídio Amaral, que é um grande especialista na área de gás e petróleo, você conhece. Grande homem. Nós temos lá um outro especialista, que é o deputado Eduardo Seara, na área da infraestrutura urbana. E assim nós temos pessoas que tratam, senadores e parlamentares, de um processo de infraestrutura que para nós é fundamental para o desenvolvimento. Vamos falar de um dado. O governo está agora tentando tomar medidas de iniciativa para poder fazer um trabalho de reaquecer a economia. É verdade. Só que nós não conseguiremos fazer isso só com investimentos públicos. Não fecha a equação. Se em 2008, 2009, no auge da crise financeira internacional, o governo até diminuiu o superávit, ampliou o grau de investimentos, nós sabemos que o governo precisa ter também um equilíbrio fiscal. Claro. Então, para você aumentar o percentual de investimento no país, e nós precisamos aumentá-lo, hoje se investe no Brasil em torno de 18%, 19% do PIB. Para nós termos um crescimento que não é espetacular, vamos chamar em torno de 5%, nós teríamos que ter um investimento que seria da ordem de 22%, 23% do PIB. Aonde buscar esse diferencial? Na medida em que nós consigamos ter um ambiente de investimentos, uma situação de um marco regulatório estável, estabilidade jurídica que permita os investimentos privados. E nós temos um instrumento para isso, que são as PPPs e as concessões. Que são os pré-requisitos para qualquer investimento internacional. Não é isso? Leis estáveis, garantia de contratos, enfim. Bom, o que nós estamos falando, então? Isso. Nós estamos falando de rodovias, nós estamos falando de portos, nós estamos falando da estrutura de deslocamento que nós temos nas grandes cidades. Aeroportos. Senão nós vamos assistir, mas eu estou também dizendo de trilhos nas grandes cidades, de material rodante para as grandes cidades, né? Senão nós vamos assistir sempre aquela figura. O Brasil cresce um pouco mais, gera uma inflação, o governo pisa no breque,
aumenta os juros para diminuir o ritmo de crescimento. Por quê? Porque quando nós crescemos um pouco, fica evidente os gargalos da nossa infraestrutura. De energia elétrica e outras coisas a mais. Bom, e como é que esse processo está andando? Primeiro, porque existe um trabalho focado em aeroportos, um trabalho focado em rodovias, um trabalho focado em ferrovias e outras áreas que devem estar andando também. Qual a sua avaliação? Primeiro, nós tivemos que meio pegar a partida perdendo de 2-0 para poder reequilibrar o jogo e passar a iniciativa. Eu estou me referindo a um preconceito que havia no começo do governo Lula com o programa de privatizações e concessões, porque se dizia que isso era alienação do bem público. E nós sabemos que o novo Estado que nós precisamos não é o Estado provedor, nós não vamos ter o Estado fazendo milhares de companhias reconstituindo. O Estado precisa ser regulador, fiscalizador. Então você reforça esse papel, que preserva o interesse público, e amplia as áreas de obras e serviços que possam entrar a iniciativa privada. Então isso demorou. Aí nós tivemos agora a retomada do programa de concessões rodoviárias por parte do governo federal. Foi importante e eu estou muito feliz porque agora o governo anuncia que 7 novas concessões serão colocadas à disposição, vão se fazer as licitações, então nós vamos ter uma retomada importante. Os aeroportos, quando se pensou em fazer a concessão, foi depois de uma triste experiência. Nós tivemos que bater com a cabeça na parede. A dificuldade da Infraero, o governo insistiu muitas vezes que a Infraero daria conta e ficou evidente que não. Aí o governo partiu para as concessões. Quando se partiu para as concessões, vamos pegar, por exemplo, o caso do Galeão. O próprio governo do Rio de Janeiro resistiu e pediu que Galeão fosse retirado da primeira leva de concessões que foram feitas. Hoje está querendo que volte. Por quê? Porque foi um sucesso o processo de concessão de Guarulhos, Sim. que nós vamos ter agora com Bica se desenvolvendo, de Viracopos e do aeroporto de Brasília, que foram os 3 que foram feitas as concessões. Então, nós temos agora que fazer com que isso se deslanche. Um outro cenário está se abrindo também positivo, que é de concessões, rediscutir as concessões na área portuária, tá certo? Porque foi só crescemos um pouco mais, também exportações e importações, e nós tivemos o gargalo dos portos. Então, finalmente o governo está se rendendo àquilo que é efetividade dos fatos de que concessões precisam ser realizadas e abrindo agora o caminho das chamadas PPPs, parcerias público-privadas, que vão também nesse rumo de ampliar o investimento na área da infraestrutura. Bem, um outro projeto que é a grande discussão no momento e que eu acho que será do futuro é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Não é uma grande discussão. Um assunto muito caro a nós. É verdade, é verdade. Torceu por isso sempre, ajudou que nós pudéssemos discutir isso. Né? Agora, na sua avaliação, como é que esse processo está andando? Ele vai se desenvolver? Ele não vai se desenvolver? E vamos começar pelo pedaço que ele não vai andar. 2012, as prefeituras teriam que apresentar um projeto quanto ao lixo. O senhor acredita que isso será cumprido? Infelizmente, não. Deixa eu traduzir um pouco para você que está em casa, nos ouvindo, porque o Cury fala desse jeito entusiástico que é a sua marca e ele ajudou muito, ele, o Jorge, para que isso pudesse ser tratado. Política Nacional de Resíduos, minha gente, é o lixo, trocando em miúdos, é cuidar do lixo. Um grave problema social, ambiental, mas que bem tratado pode ser uma formidável alternativa. E uma fonte de receita. Fonte de receitas, oportunidade de emprego. É verdade. Nós conversávamos há pouco, eu e o Cury, dividimos com vocês, só nessa atitude de pegar a latinha de alumínio, que a gente em qualquer lugar vê alguém ali disposto, disso vivem brasileiros e brasileiras 300 mil, dados oficiais do IBGE. Quer dizer, se nós 300 mil pessoas vivem só de catar latinha de alumínio, ou seja, cerveja, refrigerantes e cogêneres, e transformam esse lixo em fonte de receita para sua sobrevivência. Incrível, não? Agora, até comovente. Tem vidro, tem plástico, enfim, mas aí nós estamos falando do quê, Cury? Nós estamos falando de 1 milhão de empregos. Estamos. Esses são os dados. 1 milhão. De emprego para cima de milhões de empregos. Dados também, porque época
chegou o político, fica chutando no dados do IBGE, número atual, 300, para ser rigoroso, 330 mil, dados do IPEA. A Política Nacional de Resíduos, quando implantada, é capaz de gerar um número superior a 1 milhão de novos empregos. Nós estamos falando de, além dessa questão, que já valeria por si, nós estamos falando de recursos naturais. É verdade. Tá certo? De ter uma utilização racional disso. Nós estamos falando de um ambiente mais favorável. Quando se fala muito da natureza, eu trouxe até um presentinho que depois eu vou lhe dar uma cartilha aqui que cuida das questões do meio ambiente, se fala muito do ponto de vista de fauna, flora. Mas aonde que o meio ambiente pega na vida cotidiana das pessoas? No esgoto da cidade, no lixo jogado, na poluição visual e sonora. Hoje a maioria dos 90% dos brasileiros vivem nas cidades. É verdade. E quase 50% vivem nas grandes metrópoles que nós temos do ponto de vista de quantidade de pessoas. Agora, esses prefeitos, alguns candidatos, outros não candidatos, não irão cumprir a legislação que obriga a que tenha um projeto quanto ao lixo. Qual será o seu posicionamento? Pedir um novo prazo, pedir... Enfim, como é que o senhor acredita que isso se desenvolva, deputado? No seu programa em primeira mão, porque nós estamos tratando exatamente agora com a ministra Isabela Teixeira, que é muito dinâmica, uma excelente ministra, e nós estamos repactuando esse prazo. A legislação que nós conseguimos aprovar, eu fui quem presidiu a comissão que elaborou a nova legislação, tá certo? Ela prevê um prazo até o final do ano de 2012 para aprovação dos planos municipais de gerenciamento dos resíduos, ou seja, do planejamento do município, como é que vai tratar. E vai ter um destaque fundamental, além de fechar totalmente os lixões, vai passar a ser crime a existência de lixões, nós vamos implantar a coleta seletiva para valer, Cury. Que bom. Vai ter que ser fundamental. Só que os municípios, ano eleitoral, dificilmente terão condições de fazer isso. A ideia é fazer uma pequena ampliação desse prazo, de 6, 8 meses, mas com um condicionante muito forte da obrigatoriedade para que esse planejamento ocorra em cada uma das cidades. Resíduos sólidos. Hoje se fala muito da disposição de resíduos sólidos e alguns perguntam, puxa, mas isso é uma conta adicional que nós vamos pagar. E aqui a provocação para sua experiência como presidente da Frente Parlamentar da Infraestrutura, que também está trabalhando na Política Nacional de Resíduos, é o seguinte, hoje quando você dispõe um produto, já existe um custo calculado para a recuperação disso pelo próprio fabricante, que é a logística reversa. Agora, qual é o custo daquele que vai poluir o ambiente e vai ter um passivo ambiental da recuperação? É muito maior, não é? E como é que o senhor vê a indústria nesse cenário? Muitas vezes se complicam discussões e dos ditados populares está o segredo, né? É verdade. Você e eu ouvimos sempre dos nossos pais, das nossas famílias e falamos para os outros. É muito mais barato você prevenir do que remediar. É verdade. O custo de áreas contaminadas, da irresponsabilidade quando se teve tanto de disposição de resíduos pós-industrial, como num tanque de combustível de um posto que não foi bem cuidado, contaminou toda a área, é infinitamente maior do que qualquer custo anterior de prevenção. Sendo que no custo de prevenção, cuidar desta volta, implantar a logística reversa, você tem uma virtude econômica, ou seja, em alguns segmentos a própria conta fecha. Em outros segmentos, nós vamos ter que avançar do ponto de vista tributário. Vamos citar um exemplo, por exemplo, do papel. Nós não podemos deixar, como existe hoje, você trata muito dessa questão tributária, tantas vezes aqui, eu já lhe assisti no programa, tratando disso de uma forma muito correta, e lhe parabenizo mais uma vez por isso, você não pode ter uma bitributação, ou seja, o vidro que já teve uma incidência de IPI, de todos os impostos, quando você pega, moe aquele vidro e ele é reutilizado para a produção da garrafa, você não pode ter uma incidência tributária igual ao que era quando o plástico era virgem, quando o vidro era original, na primeira vez. Então nós precisamos de ainda fazer alguns ajustes tributários, mas a conta é muito virtuosa e vai se estabelecer, já está se estabelecendo uma nova indústria, a indústria da reciclagem.
gerando empregos, dinâmicas e de uma forma muito distribuída. Nós reforçamos muito na legislação e está se implantando a figura das cooperativas, aquele trabalho também, porque eu destaquei o trabalho do catador da lata, mas nós sabemos que é um trabalho penoso. Alguns podem ter associado a um trabalho feito organizadamente, que é o que se quer e que cada vez mais acontece. Mas tem aquela figura penosa, quem de nós não vê a carrocinha, o sujeito se arrastando. Nós não queremos perpetuar aquela situação. Tá certo? Então são cooperativas, formas organizadas, tornando esse trabalho menos penoso. Nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Passou muito rápido. Tá mas eu quero voltar depois, então, aqui para dar um balanço. Com muito prazer. Mas me permitam, então, vocês aqui, eu estou entregando ao Cury uma cartilha que são ideias de cuidados ambientais. Se depois alguém se interessar em recebê-la, pode mandar uma cartinha para o Cury que eu mando entregar isso que eu estou entregando a ele também, uma contribuição a esse espírito de cidadania ambiental. Muito obrigado. Muito obrigado, Cury. Deputado Arnaldo Jardim, nós queremos agradecer muito a sua participação, te desejar pleno êxito nessa empreitada de temas altamente polêmicos, mas muito importantes para o país, e todo o sucesso que você tem tido nas tarefas e nos trabalhos a que você se propõe a fazer. Sucesso! E a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!